Muito bem, estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia e hoje nós falaremos sobre o livro de Primeira Reis. Particularmente, tem uma história aqui que está lá no capítulo 18 que para mim é muito essencial para a vida do cristão. E você que vai assistir depois aqui no YouTube também, que Deus te abençoe, que bom que você pode estar aqui conosco estudando a palavra de Deus, não só esse estudo, mas todo o estudo do nosso canal aqui. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar. Tá aparecendo aí, certo? Sim? Tá carregando. Aí, agora foi. Carregou. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um estudo bíblico nessa sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Mais um dia se passou, mais um sábado chegou, mais um final de semana para a gente ficar em paz, buscar ao Senhor. E aqui temos a oportunidade de abrir a tua palavra nesses próximos minutos que passaremos juntos, para que a gente possa aprender, Senhor, a depender do Senhor em primeiro lugar, confiar no Senhor e, sobretudo, almejar a tua volta breve, o quanto antes. Cuida de cada um aqui, das suas famílias, daqueles que não puderam estar aqui hoje, daqueles que com certeza vão ver depois também no YouTube. Que Deus os abençoe, que esses estudos estejam fazendo bem para as pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui, para servir ao próximo, para cumprir a missão do que o Senhor, do que o Mestre nos mandou, que é pregar o Evangelho a todo o reino. Obrigado por essa oportunidade de hoje, mais uma vez, suplico ao Espírito Santo que esteja à frente e direcione o nosso estudo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, aqui vamos para o resumo deste livro. Então, são dois livros, Primeira e Segunda Reis. Vamos entrar no primeiro hoje. Fazem aqui um levantamento de 4 séculos tumultuosos na história da monarquia israelita. Então, o Primeira Reis começa aqui com os últimos dias do rei Davi. Então, lembra-se que no livro de 2 Samuel já estava chegando ali no final a jornada de Davi, depois do recenseamento. E aí agora vem e passa o bastão para o seu filho Salomão. Lembrando que Salomão não foi o primogênito, né? Foi o escolhido ali por Deus. E depois termina o livro lá com a morte do rei Acabe, que é um rei de Israel. E contam aqui então a triste história da destruição, né, do povo de Israel ali, do reinado, porque devido à sua idolatria, à sua infidelidade, em diversas cenas aqui nós podemos perceber que Deus se desagradou do que os escolhidos reis poderiam ter mudado a história, né, do reinado de Israel. Então, segundo o autor, a história está nas mãos de Deus, que é realmente o rei todo-poderoso soberano, controlando os monarcas pagãos e usando-os para cumprir os seus propósitos. E isso aqui começa a me fazer alguns questionamentos, né? Não está nesse livro aqui, mas, por exemplo, o livro de Daniel tem a história de Nabucodonosor. Lá no livro de Jeremias também tem, e em determinada circunstância Deus fala assim, o meu servo Nabucodonosor, né? Então você fica, poxa, mas como Deus usa um rei pagão, né? Mas ele tudo pode, ele tudo sabe. Então existem propósitos por trás disso, né? Deus não vai usar somente aqueles que estão mais próximos dele. Então Deus ama a todos e dá certamente a oportunidade a todos aqui para se renderem e serem salvos, né? Então você vê aqui várias histórias de que reis pagãos foram usados por Deus, mas muitos deles foram muito teimosos e realmente não quiseram, né? Então eu vou mostrar um quadro que eu fiz aqui para vocês. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais das diferenças dos reis ao longo desses livros aqui. Então eles são servos de Deus, desde que estejam ali, né, na posição correta, e têm um privilégio ali de poder colaborar com os planos do Senhor. Então, a primeira metade do livro delineia ali a vida de Salomão, né? Seu governo, a Era de Ouro, a época da nostalgia, né? Com as histórias importantes que tiveram a respeito dele. E a segunda metade do livro em relação à história paralela dos reinos de Israel e Judá. Porque o que acontece? Depois que Salomão morre, a sucessão vai para o seu filho Roboão, e ali o reinado é dividido. E já nós vamos ver a respeito disso. Então, a glória do rei Salomão foi como uma consequência dos seus pecados, né? Sua sucessão foi dividida, 10 tribos ficaram ao norte, capital Samaria, e mantiveram o nome de Israel. Então, o povo de Israel se dividiu depois de Salomão. E 2 tribos, Judá e Benjamim, e metade de outra determinada tribo ali ficaram ao sul, com a capital Jerusalém. Então, por isso que lá, quando você vai estudar os evangelhos, Jesus, as histórias ali, né? Tem até Jesus e a mulher samaritana.
Então, os judeus ali da região de Jerusalém, eles não se davam com os de Samaria, justamente porque lá atrás, nessa história, o reinado foi dividido, então isso percorreu por muitos, muitos longos anos adiante. Todos os reis de Israel foram infiéis a Deus. Preste bem atenção, todos os reis de Israel. Ao passo que alguns de Judá demonstraram fidelidade parcial. Já vocês vão entender isso aqui no próximo quadro ali. Salomão, então, não era o filho mais velho, mas Deus o escolheu para tentar fazer o bem, certo? E depois ele demonstrou extravagância, né? Então, até determinado momento, Salomão ainda caminhou ali ao lado do Senhor, mas depois ele acabou se perdendo também e colecionou muitas esposas, construiu altares para deuses pagãos, né? Ou seja, ele foi influenciado pelas mulheres que teve, e aí começou a mistura do paganismo dentro da questão pura que Deus queria para Israel, né? E a sucessão já não deu continuidade do jeito que deveria ser. Então agora eu vou mostrar um quadro para vocês que eu fiz aqui em relação aos reis. Muito bem, esse aqui são os reis de Israel. Então, se você pegar o primeiro livro de reis, que é o que estamos estudando hoje, e o segundo livro de reis, que é na próxima semana, você vai encontrar a lista de todos os reis, de todos os períodos, começando com Jeroboão e depois chegando lá em Oséias, o último rei lá na frente em Segunda Reis. E percebam o caráter. Aqui até fiz um desenho aqui, né, ó. Todos, deixa eu pegar o lapisinho aqui, ó. Mal, 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 mal. Todos aqui são maus, salvo um aqui que foi meia boca, né? O Jeú aqui foi meio bom e meio mal. Mas se você ver a história dele, você vai ver que ele também não foi flor que se cheire. Jorge, você está com a Bíblia aberta em Reis? Leia, por favor, aqui, ó, só para você entender um pouco. é, Vamos passar aqui adiante. Eu acho que é no próximo slide. A gente já vai falar sobre os reis de. Aqui. Os reis de Judá. Então, veja só. Aqui tem a lista dos reis de Judá e percebe a diferença entre uma lista e outra. Aqui, os reis de Israel, como eu repeti ali, eles são todos maus. E aqui em Judá você tem um ou outro bom. Por favor, Jorge, leia para nós ali, 1 Reis, capítulo 15, verso 9. Só para a gente entender um pouquinho que você. 1 Reis 15, verso 11 e 12 e 13. 1 Reis 15, do 11 ao 13, por favor. Só para você entender a situação aqui de um exemplo que eu vou dar para vocês. O 9 não, então. Não, é do Eu 11 em vou diante, do no 11 ao 15 e 13. 11, então. Do 11 ao 13, 11 isso. ao 13. Uhum. 15, 11. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os, os prostitutos culturais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá. Uhum. Muito bem. O rei Asa. Isso, até aí tá ótimo, obrigado. Então você vê que quando conta a história de Asa, que foi esse primeiro rei bom ali de Judá, o Senhor aprovou o que ele fez, tal como Davi, seu pai, né? Ele não era filho de Davi, mas as menções bíblicas, né? São aos predecessores. Então você vê que ele fez o que era bom diante do Senhor. O que que ele fez? Expulsou do país os prostitutos cultuais, ou seja, né, aos cultos aos deuses, que na verdade a gente sabe que não existem, mas né, as divindades que eles achavam, as imagens e assim por diante. E até a sua mãe, em uma versão que eu tenho, que é a nova versão internacional, diz que Maaca era sua avó. Mas independente de ser mãe ou ser avó, ou ser a senhora lá, né? Ele pegou e deu um Uhum. chega pra lá nela. Então descontinuou ela de posição de rainha-mãe e falou: aqui não. Aqui nós vamos servir ao único Deus de Israel. Assim como Davi fazia, assim como Salomão deveria ter feito, e assim sucessivamente. Então você vê que muitos poucos reis foram ou tentaram ser fiéis a Deus. E aí você tem ali Ezequias, Ezequias lá na frente, não é nesse estudo de hoje, mas é no Segunda Reis, ele pediu que Deus o abençoasse, Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Você tem Josias, que restaurou o templo,
toda a condição espiritual de Israel. Então você vê, alguns ainda tentaram fazer aquilo que é certo. Joás também, ele foi, né, meio bom, meio mal, mas teve muitos pontos positivos também. Então esse quadro é muito interessante para a gente poder entender a apostasia que havia em Israel e em Judá depois da divisão do reinado. Muito bem, agora adentrando aqui já para a parte final e vamos para os textos mesmo. Autor e data, né? Não tem uma informação direta sobre o autor. E lá no Talmud, né, na declaração judaica, lá identifica que possivelmente poderia ser Jeremias que tenha escrito o primeiro e segunda Reis, porque lá no livro de Jeremias você casa algumas citações que aqui estão, né? Principalmente no final ali do livro de Reis, você tem lá o capítulo 25 de Jeremias, que é a carta, a carta aos exilados, né? Onde o povo foi exilado para a Babilônia. Então, o rei que era da época ali, você encontra aqui a mesma passagem. Então, subentende-se que poderia ser Jeremias. Mas vamos lá. Primeira Reis, capítulo 1 a 3. O que que a gente pode aprender nesses três capítulos muito importantes desse estudo, que já começa com muito conteúdo? Então, assim, veja, em 1h15, 1h30 que seja, que a gente vai passar aqui todas as sextas, é impossível, gente, a gente ter um nível de detalhamento profundo na Bíblia. Então, por isso que você precisa suplicar a Deus, pedir ao Espírito Santo que te dê sabedoria, ou estudar com outras pessoas, né? Mas buscar conhecimento, porque é uma riqueza tão grande de detalhes. Igual eu trouxe só um exemplo ali daquele rei ali para que o Jorge trouxesse a informação, mas Deus, na Bíblia aparece exatamente esse rei foi mau, esse rei foi bom. Então, para que você entenda um pouco mais profundo. Só que no tempo que nós temos aqui, esses três primeiros capítulos aqui, primeiro a gente ia ficar mais de uma hora só falando sobre isso aqui, que é justamente a transição do reinado de Davi para o seu filho Salomão. Mas, antes de Salomão, teve um outro espertão. Então, Davi teve um filho que chamava-se Adonias. Então, começa assim o capítulo 1 dizendo: Quando o rei Davi envelheceu, estando já em idade avançada, cobriam ele com cobertores, mas ele não se aquecia. Então, ele já estava bem velhinho, ele já não estava mais aguentando e ele tinha que passar a sucessão adiante. E aí veio aqui a história do seu filho Adonias, que eu chamei do filhão esperto. Então, Adonias foi lá e quis tomar o reinado de Davi sem ele ter morrido ainda, né? E aí ele foi tão esperto, porque veja só, ele se declarou rei sem o consenso do próprio rei, né? Ou seja, o reinado deveria ser após a morte. Você vê o verso 10, por exemplo, do capítulo 1, ele diz assim, ó: Adonias não convidou o profeta Natã, nem Benaia, que era da guarda especial, e nem o seu irmão Salomão. Ou seja, imagine na época, ou em qualquer lugar onde tivesse um reinado, isso é uma cerimônia, né? Isso é muito público. Claro que hoje a gente tem rede social, a gente tem câmera para filmar, hoje você vê muito rápido isso. Mas imagina na época o nível que seria a cerimônia, né? Você tinha que comunicar a toda a nação que aquilo precisava acontecer. E ele foi lá e meio que foi por si só e foi e se declarou ali sem o consenso, né? E não chamou os importantes, Davi, Natã, Salomão e outros ali, como a gente falou. Só que Davi ficou sabendo disso. Falou, ué, mas como assim esse cara, né, tá se declarando rei? Então, se você ler no detalhe aqui o capítulo 1, você vai encontrar isso que eu tô te falando. Então, Davi foi lá e descobriu, mas Davi falou, não, senhor. Eu recebi a promessa de que Salomão seria o rei, né? Então, veja só o verso 28 agora. Então, Davi ordenou, chamem Batseba, que era a mãe de Salomão. O rei fez um juramento, né? E hoje mesmo eu vou executar o que eu jurei pelo Senhor Deus de Israel. Ou seja, Davi prometeu isso também. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono no meu lugar. E aí começou a confusão. Os dois irmãos ali já, quem é que vai ser o rei, né? Então Davi faz essa ordem e estabelece que Salomão é o seu sucessor. E aí vem o sacerdote Zadok, e aí faz, obviamente, como deveria ter sido feito se Adonias fosse o escolhido, né? Então ele vai lá e unge. Então você vê no verso 39, ele fala: pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Assim como Samuel fez com Davi lá atrás, como a gente viu a história. E assim, de forma oficial, aí Salomão entra como realmente o rei de Israel. E Adonias daí reconheceu, né? Já perdeu a sua força ali, mas a história é muito interessante se você ler no detalhe, né? Ele foi lá, ele se escondeu depois, ele foi dentro do altar lá e se segurou nas bordas. Então ele foi muito esperto, porque ele conseguiu convencer a sociedade, mas depois, na hora que o rei mandou ver mesmo, ele deu um passo para trás. E aqui a Bíblia declara que ele reconheceu que Salomão, seu irmão,
realmente era o determinante ali para ser o rei. E aí ele chega ali no verso 49, verso 50. Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Ou seja, ele se escondeu lá, mas depois ele realmente entendeu que o seu irmão deveria ser o rei. Muito bem, Davi o instrui. Aí vem aquele conselho que é muito importante de um pai para filho, né? Então, vamos lá, Salomão. Agora eu vou falar para você. Então, você vê no capítulo 2 agora, na minha Bíblia diz assim: as instruções de Davi a Salomão. E aí tem ali algo muito curioso. E óbvio, né? Com um pai prudente que Davi foi, olha só como ele fala ali no verso 1 e 2 e 3. Quando se aproximava o dia da sua morte, o rei Davi deu instruções a seu filho Salomão. Eu estou aqui para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, Salomão, você seja forte e seja homem. Obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos e os seus mandamentos, e as suas ordenanças, e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. E então, assim, você prosperará em tudo que você fizer, por onde você for. E aí, por último, ele conclui ali no verso 6: proceda, Salomão, com sabedoria. Então, imagine como seria o nosso país, ou como seriam as famílias, se realmente os pais tivessem, né, esses conselhos, tivessem tempo, se dedicassem a abençoar os seus filhos, se dedicassem a conversar, a exortar os seus filhos a fazerem as coisas certas, obedecer aos mandamentos do Senhor. Certamente a nossa sociedade, o mundo ia ser muito melhor. Então, Davi fez o que pôde, né? Disse: Salomão, esse é o caminho, siga, né? E aí Adonias e Joabe se escondem. Então Joabe, não sei se vocês se lembram, Joabe era um importante oficial da guarda de Davi, e ele também se rebela ali na determinada situação e ele acaba morrendo a partir do verso 2. Então começa uma certa confusão ali no reinado nessa passagem de bastão. Mas o Senhor não faz nada por acaso e não faz de qualquer jeito, né? Então ele vai lá e aparece em sonho para o nosso amigo Salomão a partir do capítulo 3. E o Senhor foi muito bondoso, né? Isso eu gostaria que acontecesse comigo, né? Quem de nós que não gostaria? Então Salomão vai lá, se casa com a filha do faraó, a partir do capítulo 3. E no versinho 5 diz assim: o Senhor em Gibeão apareceu a Salomão num sonho à noite e disse: Salomão, peça-me o que quiser, e eu darei a você. Jorge, se Deus aparecesse para você em sonho, o que que você pediria? Agora, tem que falar ao vivo aí. Sabedoria. Ó, aí, ó. E o que que Salomão pediu? Sabedoria Sabedoria. para Mas, governar o seu povo. isto, mas olha que inteligente que ele foi e sábio, né? Veja só. Farei o que você pediu, porque lá no verso adiante aqui, a resposta é exatamente isso que você acabou de falar. Verso 10. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor, porque ele era jovem, né? A Bíblia diz ali no verso 7 lá, ó, Senhor, agora o Senhor me fez rei sobre esse povo. Eu sou um jovem e eu não sei o que fazer, né? Imagina, depois ele vai se tornar o homem mais poderoso do mundo, né? Mas imagine o nível de dificuldade que seria organizar e reger toda a nação de Israel. Então ele faz esse pedido: me dê discernimento, me dê sabedoria para governar esse povo. E aí o pedido de Salomão agradou a Deus, verso 10. E verso 11 aqui diz assim: porque Salomão disse isso, então Deus falou assim: já que você pediu isso, e não uma vida longa, e nem riqueza, e nem a morte de seus inimigos, mas pediu sabedoria para administrar com justiça, então eu farei o que você pediu. Mas além disso, eu te darei um coração sábio, capaz de discernir, como nunca houve ninguém e nem haverá ninguém como você. Ou seja, você é único, né? Assim como nós somos únicos, obviamente, mas nessa função ele falou assim: ó, você vai ser o melhor de todos. E também darei o que você não pediu: riqueza, fama, e não vai haver outro rei igual a você durante toda a sua vida. Então é isso, ele foi muito prudente. Seguiu o conselho do seu pai lá do verso anterior ali, que ele diz: Filho, peça sabedoria a Deus. E ele fez. E Deus se agradou disso e lhe deu muito mais. Mas aí vem o primeiro teste. Vamos ver se Salomão passou no teste. O que que vocês acham? Sim ou não? Vamos ver essa história aqui, ó. No verso 16 em diante. Então, diz a história que certa noite uma mulher se deitou com o seu filho e a outra também. Então tinham duas mulheres que moravam ali em determinado lugar
e uma deitou sem querer em cima do filho dela, e o filho acabou falecendo. E aí aquele desespero todo, e aí na noite a mulher foi lá e tentou trocar o bebê, e aí levaram o caso para ele decidir, né? E aí contaram a história: olha, ao levantar de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando eu olhei de manhã, não era o filho que estava comigo aqui. Então aí fala, ó, Salomão, ajuda a gente aí, né? E aí começou a discussão. As prostitutas ali, uma falava que o filho vivo era dela e a outra também falava que era dela. Falou, não, o teu que morreu. E ficou aquele vai e vem, vai e vem. E olha só o primeiro teste que Salomão teve que decidir. Verso 24 do capítulo 3. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Imagina a cena. Todo mundo olhando, aquele choro das mulheres, o bebê gritando ali, sei lá. E aí ele dá a seguinte ordem: corte a criança viva no meio e dê a metade para uma e a metade para outra. E a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança para ela, não mate, né? Eu prefiro que o meu filho, que eu sei que é o meu filho, viva numa outra família, mas imagine, não vai matar a criança. E a outra, que era a Nécia, né? A imprudente, a que realmente morreu o seu filho, disse assim: não será minha nem sua, corte no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança e deem a primeira mulher, porque ela é a mãe. Então ali ele se encheu de sabedoria e todo o reinado soube que realmente ele foi o escolhido de Deus. Muito bem. Agora vamos para a parte 2, que é do capítulo 4 ao capítulo 7. Provisões, construção do templo e do palácio. Alguém se lembra por que que não foi Davi que construiu o templo de Jerusalém? Que houve na história? Lembram-se? Por que que Davi foi impedido? Porque, porque Davi tinha muito sangue nas mãos. Aí Deus disse: quem construirá o templo será um rei digno que não seja, que não tenha suas mãos manchadas de sangue. Isso, exatamente. Então Davi, vou fazer você ter muitas posses, o seu reinado vai ser longevo, próspero, mas quem vai construir vai ser o seu sucessor que eu vou escolher, que no caso foi este rapaz aqui. E então vem essas fases, a provisão, a construção e depois o palácio que ele vai morar, porque ele não morava no templo, né? O templo era para adorar o Senhor. Então vamos lá. O povo vivia feliz nessa época. A Bíblia diz claramente, vai lá, capítulo 4, verso 28. O povo de Judá e o povo de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Então a Bíblia diz que era uma época de bonança, de paz. Imagina, sem estresse, dava certo as coisas para todo mundo, né? Era aquela, não tinha esse fardo que a gente carrega hoje aí. Enfim, aparentemente aqui tudo realmente era uma época de ouro aqui de Israel. Olha então o tamanho da sabedoria desse homem, porque aí ele começou a ter outros discernimentos, né? Então veja só o verso 29 do capítulo 4 diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Quando eu olho esses adjetivos aqui, eu não consigo nem imaginar o tamanho da sabedoria desse homem, né? Então, sabedoria engloba o quê, gente? Inteligência, prudência, calma, né? É você já pensar lá na frente o que pode dar certo, o que pode dar errado. Então, sabedoria é um conjunto de coisas para que a decisão que saía da boca dele realmente fosse a melhor. Não só para ele, para sua família, mas para toda a nação de Israel, né? Então, Salomão tinha assim uma ferramenta muito poderosa nas suas mãos, na sua mente ali, que era a sabedoria. Então, a Bíblia descreve com essas palavras muito fortes, na minha opinião: extraordinário, abrangência de conhecimento imensurável quanto à areia do mar. Então, era demais, era fora da curva. E aí ele precisou, gente, recrutar muita gente, porque ele falou: beleza, Mas, agora eu William, tenho que construir o templo. Quer falar? Não, vamos lá. Ele precisava construir o templo. Falou, não, beleza, então agora eu como vou será recrutar. que Deus deu essa sabedoria para ele? Porque a sabedoria, além de tudo isso que você disse, também tem a parte do estudo. Será que Salomão era uma pessoa estudada? Ah, sim, eu entendo que Porque sim. ele mesmo disse que pediu sabedoria para Deus para que governasse o seu povo. Então, Mas ao mesmo tempo, será que ele tinha conhecimento? Ele foi instruído?
Ah, sim, sim, porque eu entendo assim, porque quando a Bíblia declara que ele era jovem, né? Então, assim, pensa você, Sim. sei lá, quantos anos você tem. Eu, por exemplo, tenho 42 anos. Cara, quando eu olho para trás a minha vida, 20 anos atrás, as decisões erradas que eu tomei na minha vida, isso é maturidade, né? Então, assim, ele também teve que aprender de forma. Não foi basicamente assim, Deus colocou lá na cabeça dele e a partir daquele momento ele, né? Ele, claro, ele virou um homem poderoso da nação e cheio de sabedoria, mas ele também teve que fazer o esforço próprio, né? Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim. A, o poder de Deus se aperfeiçoa, né, da maneira com qual a gente precisa fazer o nosso esforço. Então, para que as coisas deem certo, é uma união entre o poder de Deus com o esforço humano. Essa é a frase. Então, assim, Deus, o cara tá precisando de um emprego. Ah, vai vir alguém aqui na porta de casa, ó, né, me dá teu currículo aqui para trabalhar. Olha, pode acontecer um milagre, né, no momento que Deus fala assim, olha, eu preciso ajudar esse cara assim. Mas do contrário, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar, né, levantar cedo, trabalhar, fazer as coisas acontecerem. Aquilo que nós não somos capazes, aí entra o sobrenatural e supre essa falta, né? Esse quebra-cabeça que falta uma pecinha ali que a gente entende que é Jesus, né? Nós que somos cristãos, que os seres humanos ficam buscando, né? Você vê, muita gente que tem condição financeira abastada, o cara é muito rico e tal, mas falta alguma coisa, né? O cara atenta contra a própria vida, vive depressivo, vive cheio de problemas e nunca, nunca, nunca consegue resolver. É justamente aquela pecinha que falta que é Jesus que preenche. Agora, Uhum. isso não quer dizer que a gente tem que ficar de braço cruzado e esperar as coisas acontecerem, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito que ele era uma pessoa esforçada e foi atrás, né? A coisa simplesmente não aconteceu porque era uma provisão de Deus, mas porque ele também precisou trilhar o seu caminho, né? Porque você vai ver que apesar de tudo isso, Jorge, de conhecimento, sabedoria e de época de auge, ele chegou na apostasia também. Logo mais aqui a gente vai ver, ele fez Sim. coisa errada. Então, veja só, ele tinha todo o conhecimento. E mesmo assim ele errou. Então, né, você vê que poderoso e onisciente e sobretudo, que conhece tudo é só Deus mesmo, né? Então o ser humano pode estar cheio de sabedoria como ele foi, mas ele também errou. Então isso foi por conta da natureza carnal dele, né? Muito bem. Recrutou muita gente. A Bíblia relata lá, ó. Se você lê com calma, se você gosta desses detalhes, igual eu, assim, eu fico fazendo conta, né? Quantas pessoas, nossa, olha, tentando imaginar a cena. Então veja ali no capítulo 3, perdão, no capítulo 5, 4 agora, 5. É, agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me paz às fronteiras, tá? Então tava aquela tranquilidade, como eu relatei ali em cima. E aí, lá no verso 13, diz assim: O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores. E ele mandou para o Líbano de 10 em 10.000, porque o Líbano era uma região onde tinha muita madeira. Então a Bíblia chama assim a madeira de cedro ali do Líbano, era uma madeira nobre. Então todo o templo foi construído dessa forma. Boa parte, né, da estrutura do templo. Aí vem ali, Salomão tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra. Não tinha máquina na época, né, eletricidade, sei lá. 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho, ou gestores, né, que cuidavam ali da galera. Então, assim, era muita gente. Então, ele precisou ter essa sabedoria para recrutar pessoas e organizar e mandar os seus supervisores ali a organizar todos os trabalhadores. Para quê? Para começar a construção do templo. E durou quanto? 7 anos. E Salomão, como ele tinha muito dinheiro, tudo foi do bom e do melhor. E aí, se você gostar de detalhe, mais uma vez, igual eu aqui, você vai encontrar lá objetos de ouro, objetos de prata, objetos de bronze, madeira das mais nobres. Então, você vai encontrar todo o descritivo aqui, como que eram feitos os artefatos e toda a estrutura ali do templo. Muito bem. O que mais? Ele também vai e constrói o seu palácio. Agora ele precisa morar também, né? Então vai lá e demorou 13 anos para construir o seu palácio. Está escrito lá no capítulo 7, verso 1. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Só que além disso, gente, Salomão, além de, né, de todo o conhecimento e sabedoria, ele tem algo que assim, me deixa assim realmente muito contente em ler a Bíblia, né? Então, por exemplo, o verso 32 do capítulo 4, só voltando um pouquinho aqui. Salomão compôs 3.000 provérbios, tanto que ele escreveu o livro de Provérbios, né?
escreveu outros aqui. E os seus cânticos chegaram a 1005, né? Então, uma enormidade de contribuição para a humanidade. Muito bem, chegou, construiu o templo, construiu o seu palácio todo elaborado para ele morar ali com a sua esposa. E agora chega a dedicação do templo. Agora vamos consagrar isso aqui ao Senhor, né? Porque não adianta nada a gente fazer algo monumental e ficar ali uma parede de pedras. Então a gente precisa pedir a presença de Deus. E aí que entra detalhes que a Bíblia nos revela assim de forma fantástica. Qual foi a primeira coisa e mais importante que ele trouxe para dentro do templo? Alguém sabe? Qual que era o objeto mais valioso do templo? A arca, A arca, perfeito. A arca. O que tinha dentro da arca? o maná, o cajado florido e as leis. E os 10 mandamentos, perfeito. Então, toda o caráter de Deus ali, a presença dele, e aí você vê que depois que eles consagram aqui, o verso 10 do capítulo 8 diz assim: quando os sacerdotes retiraram-se do lugar santo, porque eles levaram a arca lá dentro pro lugar santíssimo, né? Igual no tabernáculo lá do livro de Êxodo, que o tabernáculo era a igreja, vamos dizer, o templo era lá no deserto, né? Depois agora montou aqui um templo. Então tinha a separação do lugar santo, do lugar santíssimo, então a arca ficava lá dentro. Uma nuvem se encheu no templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Imagina a alegria desse homem de poder concluir essa obra depois de 7 anos e falar: cumpri o que o meu pai queria, o que eu queria, né? Tá aqui, ó, um templo para eu e toda a nação servirmos ao Senhor aqui em Israel, do bom e do melhor. E aí vem a aliança de Deus com ele, né? Ali já na próxima, no próximo, nos próximos versos aqui, mas tem detalhes muito importantes aqui para que vocês percebam. Então a Arca da Aliança vai para o templo. Olha só que interessante isso daqui, ó. Você já viu um judeu fazer oração? Você já percebeu que ele ora para um determinado lugar? Se você for numa sinagoga, for convidado um dia, se você for num um templo judaico-messiânico, você vai ver que quando faz determinadas orações, por exemplo, as orações reverenciando a Deus, eles se voltam para Jerusalém. E isso está escrito aqui na Bíblia. Então veja só no capítulo 8, no verso 35, depois que eles fizeram a oração de dedicação, diz assim: quando se fechar o céu e não chover mais, o teu pecado contra ti, o teu povo voltado para esse lugar, invocar o teu nome e afastar-se do pecado. Então ele vai repetir várias vezes a mesma frase. Lá embaixo, no verso finalzinho do verso 38, estendendo as mãos na direção desse templo. No verso 42 agora, orar-se voltado para este templo. Lá embaixo, no verso 44, orar ao Senhor voltado para a cidade santa, que escolhesse para o templo. Então ele repete várias vezes no capítulo 8, dizendo assim: quando você for à distância orar ao Senhor, volte-se para Jerusalém, volte-se para o templo e ore para cá. E é por isso que os judeus até hoje fazem desta maneira. Muito bem, mas o reinado tinha condicionantes, né? Então, depois da dedicação, as coisas precisavam andar nos caminhos do Senhor, né? Salomão não podia errar. Então, a obediência, a oração a um único Deus, né? Porque ao redor do reino de Israel, vocês muito bem lembram que existiam vários povos, e vários povos, sobretudo pagãos, que tinham outras divindades que adoravam. Mas a fama de Salomão era grandiosa demais. E o que aconteceu com isso? A rainha de Sabá viu isso ao vivo. Então está escrito lá no capítulo 10. Ela foi fazer uma visita. Ela falou: nossa, ouvi tanto de você, Salomão, que eu precisei vir de lá da minha terra para cá, porque ela dá a seguinte declaração no verso 7 ali, ó. Eu não acreditava no que me diziam até eu vir aqui e ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Você ultrapassou em muito o que eu vi, tanto em sabedoria quanto em riqueza. Então ele começou a ser reverenciado por todas as nações ao redor e muito distantes, a ponto de pessoas virem até Jerusalém, virem até o templo
para ver o tamanho daquilo tudo que Salomão havia construído e o tamanho da sua sabedoria e liderança. E ele foi o homem mais rico e sábio da sua época. Então, isso está escrito ali no capítulo 10, no verso 23. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis do planeta Terra. Está escrito planeta, né? Mas está escrito Terra aqui. Olha só, ele trouxe lá, ó, macaco, marfim, pavão. Nossa, tem muito detalhe legal que a Bíblia traz aqui. Mas, né? Outros povos souberam de Deus, mas agora chegou nessa história que muita gente conhece, né? Olha aí o homem, foi iludido pelas gatinhas aí lá da região de Israel e ele, infelizmente, não aguentou a tamanha responsabilidade. E aí entramos aqui no capítulo 11, na metade do estudo de hoje aqui, Hein, falando... William? Oi, Com tanta sabedoria que ele tinha, ele não sabia que isso não agradava a Deus? De ter se deitado com tantas mulheres? então, tem uma coisa, Jorge, que se chama pecado. Que apesar da sabedoria, eu entendo que está acima, né? Porque isso é a nossa essência, como Davi fala, em pecado concebeu minha mãe, né? Ou seja, já quando eu nasci, né? Por exemplo, meu filho agora tem 5 anos, o mais novo, mas quando ele tinha 1 mês de vida, por exemplo, ele não pecava, porque ele, né, nem se mexia, não falava, né? Ficava, então não tinha a consciência pecaminosa. Mas todo ser humano já nasce propenso a isso, tanto que dos 2 aos 4 ali, os psicólogos aí infantis falam, tem o famoso terrible two, ou terrible twos, né? Depende da expressão que se usa ali, mas é os dois. Dos 2 aos 4 anos, que é a adolescência dos bebês ali, né? Então, assim, você começa a ver eles despertando resistência em certas coisas, falando algumas coisas, mas quem que ensinou isso para criança, né? Então você vê que aquilo ali não é reflexo, né, de um ensinamento propriamente dito de um pai e de mãe. Então, aí começam a crescer. Aí chega numa certa idade, você percebe que o teu filho mentiu. Mas você fala, poxa, mas eu, minha esposa, dificilmente, nossa, eu não me lembro de verdade a última vez que eu menti. E aí fala, mas quem que ensinou isso? Né? Então você vê que isso está propenso dentro de nós. E aí as coisas. Então eu entendo dessa forma, sabe, Jorge? Por mais sabedoria que ele teve, ou que qualquer outra pessoa possa ter, parecida talvez, o pecado que habita em nós, né? Ou seja, até Jesus realmente voltar, nós vamos continuar pecando. A diferença é que existe um conceito. Até a Mayara, se quiser comentar aí, mas eu gosto de um teólogo, professor que chama-se Leandro Quadros, ele fala assim: existe o pecadeiro e existe o pecador. Né? O pecador somos nós, a gente vai errar, inevitavelmente, faz parte da nossa essência. Então, por mais que eu, William, aqui creia em Deus, hoje talvez tenha sido um dia legal para mim e eu consegui, né, resistir às tentações, as coisas e tal. Mas amanhã pode ser que eu peque. E assim, cada um de nós aqui. Mas existe aquele que é o pecadeiro, aquele que ele cai e levanta toda hora, beleza? Deus o perdoa até certas, né, até a porta da graça lá adiante estar aberta. Mas vai chegar um momento que o cara ele tá envolvido no pecado, ele não quer sair daquilo. Né? Esse é o pecadeiro, né? Então, é Uhum. difícil, porque as tentações vieram. Imagina, hoje, assim, né? Eu não tenho, né, eu acho que nenhum de nós tem uma condição como Salomão. Mas imagina, você ser poderoso, você for o rei de Israel, você tem tudo em suas mãos. Tem uma hora que eu acho que a vida fica meio sem muito sentido, né? Tudo que você quer conquistar, você quer, eu quero mandar fazer isso aqui, manda fazer. Eu quero comprar isso aqui, compra. Eu quero aquela mulher mais bonita, eu tenho também. Então tem uma hora que o cara, acho que, sabe, sai de si assim. Então, o que levou ele a cometer isso, entendo, Jorge, que foi a questão que o pecado existia nele, né? Assim como existe em todos nós. Então, diz ali no capítulo 11, verso 1: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Olha só o detalhe da Bíblia. Lembra-se que lá no capítulo. Vamos ver aqui. Só um minutinho, que isso aqui é importante para a gente. Olha lá. Ó. Capítulo 3, aonde ele vai pedir sabedoria. Olha só a conexão da Bíblia aqui, ó. Então ele vai pedir sabedoria lá no capítulo 3, como a gente já leu. Mas antes dele pedir sabedoria, Salomão era tudo bem, ele era o filho do rei Davi, mas vamos dizer que ele ainda era normal, né? Salomão aliou-se a Faraó, rei do Egito, casando-se com a sua filha. Ponto. Ele só tinha uma mulher. E aqui no capítulo 11 continua a mesma história. Além da filha de Faraó, amou muitas mulheres. Ou seja, então ele tinha a sua única esposa. Só que em determinado momento ele
a cabeça dele foi lá para as nuvens, né? Olha lá, ó, então eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hetitas, eram das nações a respeito qual o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não podem tomar mulheres dessas nações, porque elas vão fazer vocês se desviarem e seguirem os seus deuses. Está escrito entre aspas aqui na minha Bíblia, porque é uma citação que Deus tinha dado lá atrás, na época de Josué, quando estavam adentrando a Canaã. Não se misturem com aquele povo. E o que os israelitas lá de trás fizeram? Se misturaram. E o que Salomão, anos e anos depois, fez aqui? De novo. Tá vendo como, por mais que para nós aqui, cara, é muito claro o que é certo, o que é errado, né? A gente que tenta ter um discernimento, tenta obedecer a Deus, a gente sabe que tem os 10 mandamentos, mas a gente peca. Infelizmente, isso tá na nossa essência. E olha só que detalhe que a Bíblia dá aqui, ó, a partir no finalzinho do verso 2 e 3. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. E aqui vem um detalhe: ele se perdeu, né? Mulheres dos povos pagãos, quantidade absurda de mulheres. Então a Bíblia relata: casou-se com 700. Eu acho uma questão impossível, na minha opinião, né? O cara ter ânimo sexual e amoroso, enfim, para estar ali com 700 mulheres a todo instante. Imagine, fora as decisões do reino. Isso aqui eu não sei se é uma hipérbole que a Bíblia apresenta, mas acredito que não. Pode ser que realmente sejam 700 pessoas mesmo, mulheres, fora as 300 concubinas. Então, assim, muito difícil ele ter se relacionado com todas, né? É muito, muito, não dá tempo ao longo da vida, né? Sei lá. Eu acho uma opinião meio exagerada, assim. Mas, que mais? Se corrompeu com outros deuses. Aí vem o que Deus já tinha predito, né? Olha lá, ó. Verso. Continuando aqui no versinho 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Agora já começou a montanha-russa, começou a descer aqui, né? Ele seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, repugnante dos Amonitas. Você tem uma ideia? Moloque era um deus que havia sacrifício de crianças. Nós vamos ver aqui em outros textos mais para frente ali. Então as pessoas levavam seus filhos, crianças, a sacrifício ao deus Moloque. Enfim, repugnante a Deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que Deus reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. E Salomão não obedeceu, e o texto vai adiante, aí começa a entrar. Lembra-se da época gloriosa ali? Era paz, era tranquilidade, né? Paz e amor. Agora não. Agora começam a vir guerras. E aí, o nosso amigo Salomão chega ao fim da sua jornada. E aí conta a história aqui a partir do verso 41, que ele morre e quem assume então sua sucessão é o seu filho Roboão. Mas aí havia já a profecia de que o reino iria se dividir. Então, vamos se lembrar aqui. Lá atrás, quem era o Israel? Jacó. Jacó, né? Deus trocou o nome de Jacó para Israel naquele episódio do Val de Jaboque, onde ele lutou com Deus e tudo mais. E aí ele teve 12 filhos, as 12 tribos. Essas 12 tribos eram tribos irmãs, unificadas, caminharam junto ao longo da jornada ali no deserto, chegaram em Canaã e tomaram posse daquilo que estava previsto, determinadas regiões se delimitaram e habitaram na terra de Canaã. Mas eles começaram a guerrear entre si, então você lembra lá de histórias, por exemplo, da tribo de Benjamim, aonde sobraram só 600, né? Depois daquele episódio do levita lá e da mulher, da concubina, que ele mandou cortar ela. Enfim, umas situações terríveis e os co-irmãos ali, né? As tribos começaram a se degladiar. Só que chegou aqui adiante, nessa posição, nessa época aqui histórica, que aí eles se separaram de vez. Ficaram duas ali embaixo, no sul, e 10 lá no norte. E aí separa Roboão e Jeroboão. Mas percebam que Roboão, ele tinha o direito de sucessão do reino, porque ele era filho do rei Salomão. Mas quem era Jeroboão? Esse cara não era filho, não era descendente de Davi, mas ele era um importante oficial. Veja ali a história dele, começa no capítulo 11, no verso 26 ali, ó. Também Jeroboão, filho de Nabate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão
E foi assim que se revoltou contra Salomão. E Jeroboão era homem capaz, e Salomão viu como era bem o seu trabalho e assim por diante. Então, ele era um oficial. E aí ele tomou posse e ele também foi e se declarou rei, e lá o povo ficou do lado dele. Então, o que acontece? A inexperiência, a rebeldia, a arrogância dos jovens conselheiros. Agora chegamos aqui no capítulo 12, aonde Roboão assumiu o trono e ele foi pedir um conselho, né? Poxa, meu pai morreu, e agora? O que que eu vou fazer? E aí o povo estava reclamando, né? Se você vê ali no verso 3 em diante ali, chamaram a Assembleia de Israel um encontro com o rei Roboão e disseram: Roboão, teu pai Salomão colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui aí para nós o trabalho árduo, né? E nós te serviremos. E Roboão falou: voltem daqui a 3 dias. Porque ele estava ali, né? Inexperiente, não tinha ainda alguém, um mentor, vamos dizer assim, uma pessoa que ele pudesse se inspirar. E aí ele foi pedir conselho. E a história bíblica é muito legal aqui, né? Que ele vai pedir conselho para quem? Para as autoridades de Israel, os que serviram o seu pai. Opa, eu vou buscar o conselho dos mais velhos, dos mais idosos. Esses são mais inteligentes, né? E ele foi fez a seguinte pergunta: como vocês me aconselham a responder esse povo? E aí eles responderam: se hoje você for um servo, né, dá uma resposta favorável. Então, assim, alivia aí para eles, né? O povo está pedindo para você aliviar a fardo aí. Então, faça isso, Roboão, que o povo está pedindo aí. Dá uma aliviada pro povo aí, realmente, e tal. Mas ele também foi lá consultar os seus amigos. Então, a Bíblia diz ali, foi consultar os jovens que cresceram com ele. E aí os jovens falaram assim: não, se o teu pai foi pesado, você tem que ser mais firme ainda, né? E aí aquela frase clássica que ele fala ali, ó: meu pai tornou pesado o seu jugo, eu tornarei ainda mais pesado. E aí ele se termina a história dizendo que como é que é, o dedo dele ia ser mais pesado do que a, deixa eu ver se eu acho aqui. Castigarei vocês com chicotes pontiagudos e tal. Então ele foi no conselho dos jovens, em vez de ter escutado o conselho dos mais idosos, né? Então, ele acabou fazendo coisa errada pela sua inexperiência, pela sua rebeldia, e fez com que se cumprisse, então, o fim do reinado, né? Então, depois vai relatar aqui a morte de Roboão, e aí vai entrar toda a linhagem de Israel e de Judá, daquele quadro que eu apresentei no começo do estudo, né? Todos aqueles reis, um monte de rei de Israel, um monte de rei de Judá, ao longo das histórias aqui, no final do primeiro reis, do segundo reis, e depois em crônicas, que são os outros estudos ali adiante. Muito bem, vamos aqui para caminhando mais para frente. Então, agora chegamos aqui no um profeta enganado e um declínio espiritual. Então, o que estava acontecendo ali? Um homem de Deus que veio ajudar. Então, a Bíblia relata ali que, por ordem do Senhor, um homem de Judá foi lá conversar com os reis ali da época. E ele foi falar sobre o futuro. Então, veja que interessante aqui, ó. No verso 6 do capítulo 13. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor e ore por mim para que o meu braço se recupere. Porque o que aconteceu? No verso anterior ele diz ali, ó: quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no. Então veja só, Deus mandou este homem, esse servo dele, ir lá na região de Judá para pregar, né, e falar: olha, se convertam, né, saiam dos maus caminhos e tal. E eles fazendo altares para outros deuses. E aí ele foi lá e esticou a mão, né? Manda prender esse cara. E o braço dele ficou paralisado. E aí pediu socorro aqui: por favor, faça o meu braço voltar ao normal e tal, né? Mas o profeta precisava obedecer. E aí entra aqui na história um outro profeta que aí queria enganar o outro. Então você vê que era só ladeira abaixo aqui a sucessão dos reinados, né? Então, profetas que se declaravam ser de Deus usavam da sua posição para enganar o outro, para atrapalhar ali né, toda a organização de Israel. E aí aparece aqui um profeta mais velho que mentiu. E aí quem pagou o pato aqui na história, não tenho tempo para estudar hoje, mas se você ler o capítulo 13 aqui inteiro, você vai ver do que eu estou falando. E aí acabou, né, um profeta enganando o outro, ali uma confusão degeneralizada. E aí no final das contas, o que aconteceu? Jeroboão desobedeceu,
fez o que era mal e Deus falou assim, ó, tchau, agora vai vir outro aí. E mesma coisa Roboão. Então, os dois caras ali, né? Um rei de Israel, o outro rei de Judá. E aí eles também foram descontinuados aqui dos seus tronos. E aí começam a vir os outros reinos. Então, a partir do capítulo 15 e do capítulo 16, você vai ver as histórias dos demais reis. E aqui vai discorrendo sobre todos. A Bíblia vai dar detalhes muito preciosos de como que cada um deles tomava decisões. Aí tinha uns assim que eram muito, sabe, muito ruins mesmo. Cara assim, aquele cara que, sabe, aquela pessoa que você fala assim, esse cara é ruim. Então você vai ver os detalhes que a Bíblia aponta aqui e você vai chegar nessas conclusões, igual aí eu estou te dizendo aqui, por conta da apostasia geral que se acontecia ali. Então, só ladeira abaixo, um pior que o outro, e alguns menos, né? Como a gente viu ali, alguns reis de Judá, eles foram bons. Mas aí também a Bíblia diz aqui que existiam dois partidos em Israel. Então eu já olho essa frase aqui como se fosse aí os democratas e republicanos, os da direita e os da esquerda, né? Então você vê, sempre tinha ali a separação das duas nações, e isso aí se arrastou ao longo de toda a história. Então você tinha lá Tibni e Onri, por exemplo. A Bíblia cita o reinado desses dois caras aqui. Veja só no capítulo 16, verso 21. Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções, a Bíblia fala. Deixa eu ver em outra versão aqui o que que diz desse texto, capítulo 16, verso 21. Vamos ver aqui. 16. Dois partidos, ó. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos, na outra versão, e se dividiu em duas facções. Então você vê que essa oposição entre direita e esquerda, entre, sei lá, talvez tenha vindo aqui dessa época aqui. E o povo perdido, né? Se nem a liderança estava sabendo o que estava fazendo, imagina o povo, né? Então viver nesta época era muito diferente do que a época de auge de Salomão, como a gente viu, que era uma época de ouro. Agora a Bíblia também dá alguns detalhes, gente. Olha só o reinado de Zinri. Ele foi um rei ali no capítulo 16, verso 15, diz assim: No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias, né? Só 7 dias. E o exército estava acampado, e aí Zinri foi, conspirou com o rei e tal, e termina-se a história. Então a Bíblia dá detalhes muito interessantes e ela sempre compara assim, ó, na questão cronológica. No tal ano do reinado do rei tal, veio ajudar a reinar o rei tal. Então ele sempre compara quem era o rei em Israel naquele período e quem era o rei de Judá naquele período. Então por isso que você consegue fazer essas cronologias e cruzar as informações bíblicas para saber qual rei reinava no sul e qual rei reinava no norte. E aí vem um rei famoso, que é o rei Acabe, ali a partir do capítulo 16, no finalzinho. E isso aqui é um detalhe muito grande, porque Acabe, ele tinha boa intenção. Se você ler a história dele, ele era um rei que tentou fazer alguma coisa que era certo, né? Mas ele permitiu-se servir a Baal. E eu coloquei de propósito Baal com a letra B minúscula, porque nome próprio tem que ser com letra maiúscula, mas é para descaracterizar essa pseudo-divindade aqui, porque aqui começaremos a entrar num embate. Não sei se é isso, mas talvez, na minha opinião, um dos maiores do Antigo Testamento. Um dos maiores embates espirituais, que é no próximo capítulo aqui. E já nós vamos chegar lá. Então, se você ler ali a partir do capítulo 16, verso 29, vem o nosso amigo Acabe e ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E o rei passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Olha só, de novo a Bíblia usando. Veja só, não entendo errado o que eu estou falando aqui, tá bom? Usou uma mulher para desviar o homem, né? Aconteceu com Eva, aconteceu com as mulheres de Salomão, mas lembrando que a decisão final é da pessoa. Por mais que a mulher possa ter influenciado, ou em outros exemplos, o homem influenciou para o mal a mulher, né? Isso não quer dizer que a responsabilidade é conjunta. Não, a responsabilidade é de quem peca. Então, por mais que a história de Jezabel realmente seja ruim daqui para frente, você vai ver, foi influenciado, né, ali a poder orar a outros deuses, no caso, sobretudo a Baal. Casou com ela e Jezabel
eita mulherzinha, essa mulher fala dela até no Apocalipse. Você vai ver que lá na frente vai citar até no Apocalipse, em outros textos adiante, fala muito dela porque ela foi terrível, né? Vamos lá. Então agora entra numa história muito, muito importante, muito conhecida. Então você vê a riqueza desse livro de Primeira Reis. Falamos de Davi, falamos de sucessão, falamos da preparação, construção do templo, do palácio que ele morou, do auge dele, das histórias dos reis, e agora caímos num baita profeta aqui, que é o Elias, que eu me inspiro muito nele. Então, esse livro de reis, pessoal, é muito importante para nossa vida pessoal, sabe? Para a gente poder meditar nas histórias, para a gente aprender com esses caras que fizeram errado e não fazermos errado, e nos inspirarmos no poder de Deus através, por exemplo, da história de Elias. Então, aqui é algo muito impactante, pelo menos na minha vida, essa fotografia que eu coloquei aqui, onde é um episódio aqui no Monte Carmelo que a gente vai ler, e eu acho que realmente Elias é um dos grandes personagens da Bíblia, se não um dos maiores do Antigo Testamento. E aí a nossa famosa Jezabel, mulher, né? Quando tem aquela, quando o crente quando aceita Jesus já muda de vida, né? Ou pelo menos deveria. Então você já passa a não fazer mais tanta coisa errada. Aquele que bebe já não bebe mais, aquele que sai com as mulheres já não sai mais, né? E aí, e sobretudo também na hora de falar mal dos outros, né? E xingar os outros. Então, a irmã na igreja, em vez de xingar a outra lá num palavrão, vai falar assim, sua Jezabel, né? Sua miserável, sua Jezabel. Então, Jezabel realmente chega a dar uma sensação ruim, assim, né? De ler a história dela, porque ela realmente influenciou muito para o mal o reinado de Israel. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Eu falei bastante porque é muito conteúdo, mas queria parar aqui um minutinho para a gente tomar uma água aqui e já continuar. Mas por aqui, o que que você mais percebeu de interessante aqui? Se quiserem falar um pouquinho agora, pode falar, tá bom? Sobre Salomão, né? Porque é, ele, com tanta sabedoria, se corrompeu, né? Aqui, a Ellen White, no livro dos Ungidos, né, que fala sobre a série do conflito, fala que prosperidade e orgulho levam à ruína, né? Então, às vezes, é, não é tão bom ser tão próspero, né? Porque aí a gente não tem dificuldades, nas dificuldades que procuramos a Deus, né? Quando vem prosperidade, vem o orgulho, né? E o orgulho que faz a gente perder a nossa salvação, né? Porque nós somos exaltados e nós precisamos ser humildes, né? Que é na humilhação que a gente percebe que precisamos mais de Deus, né? Então, eu entendi que prosperidade e orgulho foram a derrota de Salomão. Muito bem, irmã Cris, obrigado pela sua contribuição. Fiquei refletindo muito aqui no que você falou e você está coberta de razão mesmo, né, da citação ali também que você apontou, muito bem encaixada aí no nosso estudo e realmente é na dificuldade que a gente encontra-se com Deus muitas vezes, né? Se não a maioria, né? Porque realmente, quando tá tudo bom, para que que eu vou buscar Deus? Né? Se tem dinheiro, se as contas estão pagas, né? Os filhos estão beleza, não tem problema. Agora, a história desse homem aqui, ó, o Elias, a gente vai ver quanta aprovação ele teve, né? Então, realmente, aí, infelizmente, o Salomão é, não conseguiu lidar com essa situação, né? Mais alguém? Muito bem. Eu discordo de vocês. Discorda? Muito bem, estamos aqui para isso aí, tá Discordo. certo. Vamos lá. Qual que é a Eu tua. discordo porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade, é um Deus de riqueza, não é um Deus é, de escassez. Tanto é que na Bíblia sempre diz prosperidade. Agora, nós não podemos dizer que a prosperidade pode ter sido um, um motivo, sendo que os valores do Salomão ele se corrompeu. Aí a gente vai ter que entrar no detalhe, porque Deus é abundante, é só você apenas olhar para fora, a abundância que tem, tudo que nós temos.
nós somos ricos em Deus. Agora, o caráter a cada pessoa é individual. Agora, com relação à prosperidade, eu discordo. O orgulho Não, pode ter. mas foi o orgulho, né? Foi o orgulho. O problema não foi a prosperidade, e sim o orgulho, né? Muitas riquezas, todo mundo o respeitavam. Foi nesse sentido que eu quis dizer, foi o orgulho. Levantou a Ah, mãozinha aí, ok. Mai. Isso. Ali eu acho que acrescentando, na verdade, o que a Cris e o Jorge falaram, eu acho que o ponto não está nem na escassez, nem na prosperidade. Eu acho que é um acréscimo, na verdade, no sentido de Jesus mesmo já fala, onde está o teu coração é aquilo que vai ser o teu Deus, né? Então, assim, claro que ele fala num outro termo, mas basicamente isso. O Salomão acabou, infelizmente, se corrompendo, sendo o homem mais sábio do mundo, mas isso não garantiu ali a vida próxima a Deus, porque ele acabou tendo muitas mulheres, né? E isso gradativamente foi corrompendo ele até um ponto que ele realmente ofereceu oferendas a outros deuses, né? Então, assim, o coração dele, Salomão tinha uma fraqueza que era, no meu entender, as mulheres, né? Embora eu já escutei comentários também, agora eu não me recordo se texto bíblico, mas eu já escutei comentários que ele até com um homem, ele acabou tendo relação, então foi assim um extremo, um excesso absurdo assim, e ele acabou sendo corrompido pelo eu dele, né? Pela fraqueza que ele tinha, ele alimentou isso, conscientemente ou não, mas alimentou isso e acabou se corrompendo. Com relação à prosperidade, a gente vê exemplos na Bíblia de escassez, de servos de Deus na escassez, e vê exemplos de servos de Deus como Jó e como Abraão, de extrema riqueza. Então, eu acho que o ponto não é necessariamente a riqueza, a escassez, mas sim aonde está o coração, né? E acho que é esse o ponto que a gente muitas vezes acaba endeusando, né? Transgredindo o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e, consequentemente, se corrompendo. No caso de Salomão, não era a riqueza nem a sabedoria, mas as mulheres. Então, ele acabou se corrompendo pela fraqueza dele, né? Por isso que a gente tem que cuidar e vigiar, porque eu sempre falo, Satanás ele não pode nos tirar do céu. Claro que ele é uma pedra de tropeço, mas o que realmente, de fato, pode nos tirar da salvação e da vida eterna é o nosso eu, né? Esse é a coisa que eu mais tenho medo, não é de Satanás, é do eu, porque isso realmente pode nos corromper, nos desviar dos caminhos. Muito bem. Obrigado pela contribuição também. Se alguém quiser complementar, fique à vontade, senão eu vou avançando aqui para a nossa parte mais importante agora. Eu já ia entrar também, mas o Jorge já entrou, já fez a frente ali, né? Eu já ia falar também que a prosperidade é o dinheiro em si, né? O dinheiro ele não muda ninguém. As pessoas falam, fulano depois que ficou rico mudou, depois que ficou próspero mudou, mas não é o dinheiro, ele só potencializa quem você já é. Então é essa frase que eu quero deixar. Uhum. Muito bem. Obrigado também. Muito bem, Eu ouço gente. muito o Pablo Marçal comentar isso que o dinheiro só potencializa o que a pessoa é. É tipo jogar gasolina aditivada no fogo, entendeu? Então, Ele mas é muito reporta o legal. que está no íntimo das pessoas. Mas eu gostei, gente. É claro que nós temos aqui, né, um tempo limitado para toda essa nossa conversa, então tem toda uma situação bem organizada que a gente sempre tenta deixar aqui no mesmo tempo e tudo mais. Mas é muito gostoso ouvir vocês falar, sabe? Então, a Mayara faz os estudos de manhã ali também, às 6 horas da manhã. Então, logicamente, estou ministrando aqui, né,
sobre a supervisão do nosso Espírito Santo, né? Mas eu que estou apresentando os textos para vocês aqui. Mas como é bom eu ficar em silêncio aqui e ficar ouvindo o que vocês estão falando. Porque, de repente, uma frase, uma percepção. Não, mas na minha Bíblia, a minha versão diz esse texto. É muito legal você escutar opiniões diferentes. Né? Eu acho que todos aqui estamos na mesma página, né? Ninguém está falando assim, não, não, tá tudo errado o que você está falando e eu acredito em outra coisa, né? Não tem nenhum ateu aqui, ou enfim, outra denominação assim mais exclusiva. Mas é muito legal ver assim como que cada um de nós enxerga isso aqui. E eu acho que o auge de tudo para mim é o aprendizado, né? Tudo que a gente viu hoje e depois, claro, tá gravado lá no YouTube, todos os outros estudos, é você com calma depois, você e Deus aí falar, não, vou ler o livro inteiro de Reis e você chegar nesses níveis de detalhe que a gente está tentando apresentar de forma mais rápida aqui, mas para que a gente consiga ser transformado. Por quê? Não adianta nada a gente ler aqui a Bíblia e dormir, acordar amanhã e continuar a mesma pessoa. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma pregação, né? Primeiro, para quem está fazendo, para mim aqui, eu quando olho esses textos, eu penso em mim, como que a minha vida seria se eu fosse no lugar desse cara? Como que eu lidaria com a situação? Tem momentos que eu fico com raiva, eu olho assim, ó, como que esse cara fez isso aqui? O cara foi escolhido de Deus e errou, né? Então a gente entra de cabeça aqui no estudo e tenta tirar lições daqui. Então, sempre, gente, que bom que teve esse parênteses aqui, e mais uma vez repito, ouvir vocês falando é muito legal, mas extraiam sempre as lições e o aprendizado que a gente tem aqui, né? Então, por isso, a gente refletir sempre, eu rever esse vídeo depois, para que você possa perceber. Às vezes, um detalhezinho, eu que já li várias vezes, falo, cara, nunca tinha percebido essa frase, eu já tinha lido 50 vezes a mesma coisa. E a gente sempre tem algo para aprender com Deus. Isso é muito legal. Não com Jezabel aqui, sai da tela aqui. Vamos lá. Elias profetiza. Então, William, começa aqui a história do William, grande profeta Elias. Pode só uma falar. dúvida. Uhum. Davi foi o homem cujo mais agradou a Deus? Como é que é Segundo, a passagem? segundo o coração de Deus? É, Segundo o coração de Deus. Veja, Jorge, Davi eu foi acho o que homem segundo o coração de Deus. segundo o coração de Deus, né? Então, assim, mas o coração de Deus é pecaminoso porque Davi matou. Davi, não, não é isso, né? Ele está falando ali numa forma romantizada, numa forma mais acessível, assim, dizer assim, Davi foi uma pessoa muito boa, foi uma pessoa que buscou servir a Deus, independente dos seus erros, né? Então, ele tentou sempre, quando ele errava, por exemplo, se você ler lá o Salmo 51, é exatamente pós ele ter pecado, né, quando ele mandou matar Urias lá e ficou com Batseba. Então ali ele derrama o coração a Deus. Então eu entendo das leituras aqui que quando Davi pecava, ele, não sei se imediatamente, mas ele sempre buscava dar um passo para trás e falar assim, eu errei, me perdoa, quero fazer o certo, né? Então, errou porque é um ser humano normal, como qualquer um de nós, que o pecado habitava nele. Mas eu acho que essa frase, Jorge, cabe muito no sentido de que ele se arrependia profundamente quando ele pecava. Por exemplo, esse final de semana eu É, fui na casa do meu cunhado aqui e ele falou uma frase muito importante para um outro cunhado meu. Ele falou assim, ó, quando é, você peca, perdão, quando você vai, quando você peca, você sabe que você crendo em Jesus, sabe que ele vai te perdoar. Mas quando você peca, você tem que olhar para um outro horizonte. Você tem que olhar assim, Jesus estava lá na cruz sofrendo, sangrando por mim. É diferente, né? A ele morreu por percepção. mim. Morreu por Ele mim, morreu por mim, né? ele morreu por mim. Então, é diferente do cara ir lá pecar e falar, depois eu peço perdão e tá tudo certo. Né? Cuidado, porque uma hora a porta da graça vai se fechar. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, cuidado aquele que está de pé para que não caia. A própria Bíblia já diz isso. Então, né, que a gente olhe com esse olhar. Quando você pecarmos, que a gente sinta a dor do pecado como se estivesse lá com Jesus, sofrendo junto, sabe? E eu acho que isso nos ajuda a nos aproximarmos de Deus. Mas vamos lá para o nosso amigo Elias. Começa a história dele no capítulo Obrigado. 17 e diz assim: Não cairá chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deus falou assim: ó, eu vou dar um tempo de seca aí, para que o povo enxergue. Já vocês vão entender por que Deus não mandou chuva. E aí Elias estava lá e se escondeu no riacho de Querite, ao leste do Rio Jordão,
E quem foi lá alimentar ele? Os pássaros, né? Os corvos. Então a história a gente conta até para as crianças aí na escolinha, muito bacana. E os corvos levavam pão e carne de manhã e de tarde, e Elias bebia água. Então o Senhor supria o seu profeta. E aí tem uma história muito interessante aqui, que é da viúva de Sarepta. Então Elias estava ali e ele foi buscar comida e ele encontrou ali a casa desta viúva e ela era muito pobre, já estava ali, né, no fim dos seus mantimentos, e ele foi buscar água lá e falou assim: "Me traga um pedaço de pão", verso 11 do capítulo 17. E depois ela respondeu: "Juro pelo nome do Senhor Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só tenho um punhado de farinha e um jarro de azeite numa botija. Estou colhendo os gravetos para levar para casa, preparar a refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos." Ou seja, a seca era grande, né? A apostasia do reinado era grande, da questão espiritual. Aí já parou, tinha parado de chover. Aí já não tinha comida, né? Então foi-se a era de ouro de Israel. E agora começou num um monte de problema. Então ela já estava ali, já, olha, a nossa última refeição depois vai acabar. E aí o Elias faz um pedido inusitado, né? Elias falou: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu diga. Primeiro faça um pedaço de bolo e traga para mim." Aí o cara que não entende, ou o cara que é crítico da Bíblia, ele vai ler isso aqui e falar: "Ah, não, mas ele era orgulhoso, ele é o ego dele, ele queria comer porque ele estava com fome também, ela que se lasque, né?" Não, existia um propósito por trás disso. Então, a viúva de Sarepta tinha ali uma provisão. Deus queria mostrar assim: ó, eu estive com vocês desde a criação do mundo e vou estar até o final, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, eles tinham passado por épocas muito boas, mas agora estavam colhendo os frutos da apostasia. E ali Elias faz esse pedido inusitado, e ela meio que sem entender, né? Fala: "Mas vai acabar aqui, Elias." Ele falou: "Faz como eu estou te pedindo", né? Ele foi mais firme com ela. E aí vem o milagre, né? E aí vem ali e acontece a provisão de Deus. É, ela se foi, ela fez conforme Elias dissera, verso 15, e aconteceu que a comida durou muito tempo, ou seja, multiplicou-se ali, né? E aí, não parando por aí, a história já muito importante de Elias, algum tempo depois o filho da mulher ficou doente e parou de respirar. E a mulher clamou a Elias: filho o que foi que eu te fiz, filho do homem de Deus? Você veio aqui para matar o meu filho?" Então ela ainda não tinha entendido que Deus queria fazer a provisão na vida dela. E aí o filho morre e Elias vai lá no quarto: "Me dá aqui o seu filho." E aí Elias faz a sua oração ali ao lado da cama e pede para que o Senhor restaure. E o menino sobreviveu, né? Voltou à vida. E aí a mulher disse a Elias: "Agora eu sei que você é um profeta de Deus, é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor está na sua boca, é verdade." Então Elias começou a ficar conhecido na região. E aí Deus manda ele falar: "Vai lá falar com Acabe agora, que é o rei de Israel." E aí tem um personagem aqui que é o Obadias. O Obadias, ele servia a Acabe ali no palácio. E ele ficou com medo, porque Obadias, apesar de trabalhar para um rei que não estava muito perto de Deus, ele temia muito a Deus. E aí a frase que diz ali no capítulo 4 do verso 18, aqui começa a encrenca, ó: "Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor." Aquela mulher miserável, né? Oponente do povo de Deus, ela estava mandando matar geral. E aí o Obadias estava com medo, falou: "Elias, você vai morrer porque eles estão te chamando lá." Mas Elias falou: "Não, mas Deus que me mandou ir lá." E aí ele tenta ainda contra-argumentar ali, mas Elias segue a vida. E aí chega numa batalha, que aí que eu disse agora há pouco, aquela imagem que eu trouxe ali atrás, eu acho que é uma das maiores batalhas do Antigo Testamento, é essa, é no Monte Carmelo. Elias contra os 450 profetas de Baal e mais outros 400 profetas, segundo a Bíblia, ali no verso é, 19 do capítulo 18. Acabe então convocou Israel e reuniu seus profetas no Monte Carmelo. E Elias dirigiu ao seu povo. E essa frase é muito importante para mim. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Em algumas versões diz ali outra palavra, que essa palavra aqui é um pouquinho mais antiga, né? "Até quando cocheareis entre dois pensamentos?" Na outra versão diz assim: "Até quando vocês vão ficar oscilando entre um lado e outro?" Porque o que que acontece agora, gente? Entra numa história
aonde a pessoa, ou seja, a lição que nós tiramos disso aqui, né? Eu e você, a gente tem que tomar uma decisão. Igual Jesus fala lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 15, falando para a igreja de Laodiceia: Eis que estou prestes a vomitar-te da minha boca. Você é morno, antes fosse frio, né? Você está em cima do muro. Ora você está na igreja, ora você sai, ora você não está muito aí com Deus, né? Ou você está de um lado, ou está do outro. Então ele fala assim, ó, até quando vocês vão ficar entre Baal e Deus? Mas por que que Baal não poderia ser outro deus, outra divindade? Baal, ele era o deus das chuvas. Lembra-se, agora você entende por que que ele falou assim: profetize, Elias, que não vai chover. Porque Deus queria mostrar a lição que não existe outro deus ali. E que o povo estava dependendo, entre aspas, de Baal para vir as chuvas, né, para a questão da agricultura e tudo mais. E Deus fala assim: então eu vou mandar parar de chover. Esse tal de Baal não vai fazer nada. E lá no final da história, eu vou mostrar para vocês que quem manda aqui sou eu. Lógico que Deus não fala dessa maneira, mas eu estou parafraseando aqui. Muito bem. E aí acontece o embate aqui, não vai dar tempo a gente ver com detalhes, mas leia com atenção esse capítulo 18 depois. E Elias propôs ali então um embate, né? Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, verso 22. Mas Baal tem 450. Então vamos fazer um acordo aqui? Tragam dois novilhos, dois bois ali, né? Cortem eles, tal, e vamos botar ele no altar aqui em cima do monte, mas vamos fazer o seguinte: não acenda fogo, beleza? Não acenda fogo. E aí, vocês invocarão o Deus de vocês, e eu, Elias, vou invocar o nome do Senhor Criador. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é o Deus. Ou seja, vai milagrosamente. A gente está propondo aqui uma rinha, uma briga, que o teu Deus ou o meu Deus vai mandar fogo para queimar essa oferta aqui, beleza? E o Deus que fizer isso é o verdadeiro. E aí os caras falaram: tá bom, desafio aceito. Vamos lá, pegaram os novilhos e prepararam. E aí o verso 26 ali. E clamaram a Baal desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta. Mas não houve nenhuma resposta e ninguém respondeu. E aí Elias, né, com o Espírito de Deus ali nele, começou a zombar do povo. Gritem mais alto, né? Já que ele é um Deus, e a Bíblia diz Deus com D minúsculo aqui, né? Gritem mais alto. Então, meditando, talvez ele esteja meditando, talvez ele esteja viajando, ou talvez esteja dormindo, né? Então Elias ficou de uma forma sarcástica ali brincando com eles e nada acontecia ali na situação. Muito bem, passaram a gritar mais alto e com espadas e lanças começaram a se cortar. Então a Bíblia diz que isso aí era algo que era da cultura deles, né? Na cultura do Deus deles, eles começaram a se cortar, fazer um monte de loucura lá. Então Elias disse ao povo: chega, agora é minha vez, né? Aproxime-se de mim. E Elias, ainda para dar mais uma temperadinha ali com sal, o que que ele fez? Colocou água em volta. Falou: não, vai queimar o negócio, então eu vou botar água aqui para ainda para deixar mais difícil a situação, né? Construiu um altar e colocou em volta água. E aí Elias fez a sua parte, né? Na hora do sacrifício, colocou-se à frente do altar e o que ele fez? Orou. Então, para que serve esse exemplo aqui, gente? No momento de dificuldade da minha vida, da tua vida, num desafio como esses, né? Um embate desse, a gente não sabe se vai dar certo. Faça a oração, se acalme, entregue as coisas na mão do Senhor. E aí Elias fez a oração: ó Senhor, me ajude aqui, eu estou convencido que o Senhor é o único Deus de Israel. Responda-me, por favor, para mostrar que o Senhor é o único Deus. E então o fogo caiu do céu e queimou completamente a oferta, o holocausto. E as lenhas, e as pedras, e até a água secou. Quando viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus. Ou seja, né? Só o Deus Yahvé é Deus. Então Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe ninguém escapar. Então acabou essa palhaçada aqui, né? Chega, não tem Deus coisa nenhuma aí de vocês. Então, para mostrar o que, gente? Que realmente só existe um único Deus. E aí, para completar aqui, a gente terminar isso aqui e ir para o próximo slide, já indo para caminhando para o fim do estudo, Elias anuncia a Acabe: Acabe, vai lá comer, vai, volta para tua casa aí e agora a chuva vai cair, porque o Deus Baal, que é o que vocês consideram que é o Deus da chuva, ele não existe. Para provar que quem manda chuva na hora certa, no dia certo, é o nosso único Deus. E aí
Elias, depois desse episódio, começou a ter medo, porque ele começou a ser perseguido pela tal da Jezabel. Ele vai lá para a região do Horebe, onde, né, tinha o Monte Sinai, inclusive, e dá uma refugiada. E aqui, gente, não tem nada de errado quando você questiona a Deus sobre a tua vida. Veja só, Elias estava desesperado, ele sabia que ele tinha Deus com ele, mas ele também era humano. Ele também errava, né? O único que não pecou foi o nosso Senhor Jesus, nosso mestre. Mas ele tinha medo. Veja o que ele diz ali no capítulo 19, no verso 4. Chegou no deserto, sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, Elias fala assim: eu não estou aguentando essa pressão violenta, querem me matar, todo mundo contra mim. Então veja só, não é fácil, gente, você ser um porta-voz de Deus. Hoje em dia, dependendo do comentário que você faça numa rede social, no teu trabalho, na escola, em algum lugar, as pessoas vão te taxar de maluco, vão falar que você é alucinado, que você é crente, que você é iludido, que estão sendo, o pastor está te enganando, a tua igreja vendou seus olhos. Então, assim, né, aquele que quer servir a Deus de verdade vai passar por desafios. O próprio Jesus diz: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Então, assim, se prepare. Se você quer ser um servo de Deus, você vai encontrar dificuldades. Mas você tem uma garantia, que Deus vai estar com você, assim como teve com Elias e com tantos outros. Muito bem, a chuva veio, Baal não existe, né? Enfim, coloquei até Baal com a letra B minúscula de propósito aqui. E o Senhor apareceu a Elias. E aí tem uma frase que diz assim: em Israel, no entanto, 7.000 não se dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, apesar do povo todo estar corrompido, tinha alguns, ou seja, 7.000 são bastante, né? É bastante pessoas. Mas pensa, o tamanho do Estado de Israel não é tão grande, a gente sabe, mas sei lá quantas mil pessoas tinham. Uma pequena porcentagem, esses 7.000, a Bíblia diz, esse aqui não se ajoelharam para Baal. É o remanescente, né? E um dia a gente pode estudar só sobre isso. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus tem um povo chamado o remanescente, que é aquele que tenta buscar e tenta fazer toda a vontade do Senhor. E aí vem um novo personagem que ele vai aparecer depois, que é o sucessor de Elias, que é o Eliseu, e vai dar continuidade e tem histórias muito bacanas, né? Principalmente ali onde ele pede, não aqui nesse capítulo, nesse livro de Reis, mas mais adiante, ele pede a porção dobrada, né? Quando Elias está saindo de cena lá, ele fala: peça uma coisa, o que que você quer? Eu quero a porção dobrada do Espírito Santo. Então, que a gente possa também fazer essa nossa oração. E o último texto aqui de hoje, as últimas partes, o reinado de Acabe e o seu fim. Então, Acabe começou a sofrer ataques de Ben-Hadad, que era um rei da Síria, e aí começou a guerra e Acabe já se desesperando, mas perceba que mesmo ele se desviando, Deus foi com ele. Deixa eu só arrumar aqui que isso aqui é com. Pois não. Deus foi com ele. Então aqui a Bíblia diz que mesmo diante do pecado, Deus ainda dava chance para Acabe se restaurar, porque ele sabia que quem influenciava ele era Jezabel. Então veja só ali no verso 25 do capítulo 21. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ou seja, ele era uma mulher dominadora, né? Ele era mais ou menos aquele marido mandado aí, né? Então, assim, não tem conversa. Quem manda lá era ela, ele só era o rei ali, só de figura. Mas quem tomava as decisões, mandava matar profeta, era a Jezabel. E aí termina aqui o capítulo 21 com uma história interessante da vinha de Nabote. Nabote era um cidadão que morava ali na região de Israel, perto de Samaria ali, e aí, influenciado por Jezabel, né, o rei Acabe queria comprar as terras dele. Então a Bíblia diz ali: dê-me a sua vinha para usar como horta, que fica aqui do lado do meu palácio. Em troca, eu vou te dar uma vinha muito melhor, ou vou pagar o valor que você precisa aí. É a mesma coisa, sabe aquelas obras meio esquisitas no meio da cidade que os caras vão construindo, querem construir uma obra, aí vão comprando os terrenos dos vizinhos, aí sempre tem um que fica ali, né? Sempre tem um que. Aí você vai ver a obra meio torta, assim, porque desvia a rodovia, porque aquele cara não saiu dali da região. Enfim, aconteceu lá com o Nabote também. Ele não queria sair dali, o cara estava tranquilo. E ele relata aqui, né? As terras eram dos meus antepassados. Poxa, eu moro aqui há muitos anos. Eu tenho amor pela minha casinha aqui. E influenciado ali pela Jezabel, o nosso amigo Acabe queria comprar.
Mas daí ele falou: não, não vou vender não. E aí o que aconteceu? Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Então ele ficou irritado, né? Falou: cara, não quero te vender. E aí Acabe quis tomar a força. E aí vem ali a Jezabel, influencia para o mal. E falou: ah, o cara não quer, então manda matar ele lá e tira ele de lá. Então, coitado do nosso amigo Nabote aqui. E aí termina a história ali desse personagem. A gente vai para o último capítulo aqui, que é a profecia contra Acabe. Então diz ali no verso 8 do último capítulo aqui de Primeira Reis: o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio que poderemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Ou seja, então o povo sempre consultava, né, os profetas. E aí, Acabe, olhando ali, tinha esse personagem Micaías, e ele sempre falava assim: ah, mas o Micaías, toda vez que eu vou lá consultar o Micaías, ele me dá uma notícia ruim. Ô Micaías, vai chover amanhã ou vai, vai chover? Ô Micaías, o que que vai acontecer? Vai dar ruim, cara. Então, ele sempre trazia notícias que não agradavam ele. Mas veja só, aí chegou um momento ali que Micaías precisou fazer uma profecia. Ele foi sarcástico. Então, no finalzinho aqui não é, no capítulo 22 ali, ele fala assim: eu juro pelo nome do Senhor, eu vou falar o que Deus mandar Acabe. Eu não vou ficar passando pano, eu não vou agradar você porque você é rei, eu tenho que falar a verdade. E aí ele chegou e perguntou assim: devemos ir para a guerra? Sim ou não? E ele fala assim: sim, vai lá, cara, vai para a guerra lá que vai dar boa. Só que na verdade ele estava fazendo isso de forma sarcástica, porque ele já sabia que o que ele falasse, Acabe queria que falasse coisas boas. Então Micaías, que era verdadeiramente um profeta, falou: cara, beleza, você quer ir para a guerra? Vai, você vai ganhar, vai, 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 vai. Mas na verdade ele sabia que ele ia morrer. E aí justamente é isso que acontece. E aí termina ali a frase Micaías dizendo no capítulo 17: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. Ou seja, porque agora entre aspas, pastor, que era o Acabe ali, faleceria. E aí termina a história morrendo o rei Acabe. E aí, como é que ele morreu? Um soldado disparou um arco e pegou entre a armadura dele e o corpo, né? Então, pensa assim, o cara tava com a armadura, em determinado momento uma parte do corpo dele estava descoberto ali da armadura e a flecha pegou bem ali. Então, não é por acaso, tudo tem o seu tempo, né? E finaliza em si a história do rei Acabe e aí quem assume o trono e a gente vai ver a sequência aí dos reis a partir da semana que vem, o rei Acasias. Mas a Bíblia diz no final ali, o último verso: prestou culto a Baal e adorou e provocou assim a ira do Senhor Deus de Israel, como também fez como seu pai Acabe. Então, seu filho Acasias também fez coisas erradas. Muito bem. Por fim, agora vocês falando aí, o que mais de lição a gente teve, o que mais vocês gostaram, fica à vontade agora para a gente finalizar aqui, tá bom? Faltou testosterona em Acabe, hein? Faltou, né, cara? Ele não era firme. Vai Nossa, ver que eu ele ia não fazer um era guerreiro. comentário brincando também, mas o Jorge já fez. Eu ia falar que eu tenho que orar forte por esse espírito de Jezabel, sabe? Porque o cara até pode ser com a testosterona alta, mas quando tá comigo, eu acabo dando um jeito de inverter. E que fique muito claro, né, gente? Não é o homem e a mulher, eles são iguais, né? Não tem esse negócio de machismo feminino, não, não. Perante Deus, perante a sociedade, a mulher tem muito valor, o homem tem muito valor. Não é o homem manda a mulher ficar quieta ou a mulher manda o homem ficar. Não, não, não. Todos temos, né, funções diferentes nós temos. Mas ali nessa ocasião concordo com você, né? Ele não soube administrar o seu reino, tanto que foi classificado como rei mau. Tentou fazer coisas boas, a Bíblia declara, mas ele foi completamente influenciado pela essa meretriz Jezabel. O que mais? Cris, Maiara, Maria Luísa, quem mais está aqui? Tem bastante gente. Fiquem à Então, vontade. quando eu fiz o comentário de Davi, se for observar na história, as mulheres elas têm muita influência sobre os homens no geral, né? Muita influência. Tanto é que muitos, por conhecer muito, se perdeu, muitos, por querer fazer o bem, desobedeceu a Deus. Então,
o próprio Adão, né? Amou mais a Eva do que o próprio Deus. Uhum. Mas também se fosse o contrário, já pensou se Adão tivesse comido o fruto, o que será que teria acontecido com Adão, se fosse o contrário? Aham. Uhum. É uma questão interessante, né? É. Mas ao contrário também teve, né? Mulheres que influenciaram de certa forma, mas teve mulheres muito abençoadas, né? Por exemplo, Radassa, né? A Rainha Esther também teve exemplos ali, e outras tantas, Mas ele está né? nos livros para frente? Vai estar nos livros para frente? Tá para frente, né? Então a gente vai vendo, porque até agora a gente não tem boas Não, notícias. tem muitas mulheres, né? Tem profetisas, né? Débora, Mas ali, né, a mãe de aquela de Esaú e Jacó, né? Aquele que trocou o prato de lentilha, só me lembra o nome, né? De Esaú e sim, Jacó? sim. Também, ela também foi lá e influenciou também na maldade. Aí a gente também vê é, Sara também influenciou ali o cara pegar a escrava dele, daí a gente viu a merda que deu hoje. Você Aham. vê, a mulherada ali A não era Sara, fácil. nossa senhora. Dalila, Tipo, né? se Deus, Dalila e Sansão vamos dar uma também. Dalila, ajuda para Deus. verdade. Se Deus disse que você vai ser pai de povos, então vamos ajudar a Deus. Você vê como é sempre uma mulher ali que fica estragando. Herodias pediu a E- cabeça de João Batista. Olha, bom Uhum. exemplo, exatamente, exatamente. Mas eu tenho um melhor exemplo aqui, sabe qual é? Vou dar para vocês. Esse aqui vocês vão ter que concordar comigo. Posso falar? Pode falar. O nome dela é Maiara. Essa, Aí sim. essa influenciou para o bem. Eu não estaria aqui hoje, gente. Agora não é porque é minha esposa, não é porque, né, a gente já está aqui na conclusão do estudo, mas eu tenho que falar. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2026, nós fizemos 16 anos de casados. E nós temos 21 Parabéns. anos juntos. 16 de casados. Mas eu vou dizer a vocês, eu me converti a Deus de verdade, aceitei a Jesus como Salvador, entendendo o que eu estava fazendo, depois que eu casei. Então, assim, essa sim foi um exemplo de mulher virtuosa, ao contrário da Jezabel e dos outros exemplos que a gente estava falando, né? Lógico, não é fácil estar casado, talvez a maioria de vocês sejam aqui. É um desafio muito grande quando você divide o mesmo teto com uma pessoa diferente, que tem gostos diferentes, né? A gente tem 3 filhos e tal. Então, assim, tem altos e baixos, como todo mundo tem. Não é fácil, não é fácil. Mas eu vou dizer para vocês, olhando para o meu passado, com certeza eu não estaria aqui se não fosse por ela. Então, realmente, ela me influenciou, me ensinou, teve toda a paciência, sabedoria, porque ela não foi em nenhum momento impositiva, sabe? Olha, você tem que estudar a Bíblia, vamos para a igreja comigo. Não, amor, tô indo para a igreja, você quer ir comigo? Não, não, vou jogar bola com meus amigos. Beleza, tchau. Né? E eu era assim, eu era sabão, saía para lá, saía para cá, não tava nem aí. Aí, assim, não. Deixa eu recapitular, reforçar. Saía para lá e para cá no quesito de fugir, não de sair e fazer coisa errada, entende? Mas assim, eu não quero ir para a igreja, não quero estudar a Bíblia. Até que um dia eu comecei a perceber, eu falei, mas por que que eu não estudo a Bíblia? E aí, sabe como que eu comecei a estudar a Bíblia, gente? Eu ia no carro. A gente trabalhava meio perto, assim, então a gente ia com um carro só. E ela ia dirigindo de manhã e eu ia lendo. Eu não entendia nada. Eu chegava aqui em livro, depois de alguns meses, assim, né? Chegava aqui no livro de reis, igual a gente lia esse nome desses reis, eu não entendia nada, 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 nada. Então, assim, foram muitos anos de caminhada para eu poder entender o que que é Deus, o que é a salvação, o que é Jesus, sabe? Então, assim, realmente, as influências, tanto para o bem quanto para o mal, a gente sempre tem que ficar de olho, né? Estamos cheios de exemplo aí na nossa vida, na nossa família e na própria Bíblia de quais caminhos seguir e quais não, né? Então, mas agora eu venho falar aqui um ato público, né? Ela acho que nem tá mais aqui, mas agradecer a ela aí, porque realmente eu não estaria aqui se não fosse por ela. Então, realmente é um agradecimento do fundo do coração. Muito bem, e para a gente terminar, resumo. Começa a transição do reinado de Davi para Salomão, marcando o auge político e espiritual de Israel. Salomão pede sabedoria a Deus, constrói o templo, conduz o reino com prosperidade, paz e reconhecimento internacional. E a dedicação do templo representa o ponto alto, né? Ou seja, a glória de Deus se manifesta ali, como a gente viu. Entretanto, o declínio começa quando Salomão se desvia pela influência de muitas mulheres estrangeiras, introduzindo a idolatria de novo dentro do Israel.
Como consequência, Deus anuncia a divisão do reino, reino do norte, reino do sul. E após a sua morte, Roboão governa com dureza e as 10 tribos do norte se separam e formando o reino de Israel, enquanto Judá fica no sul com a linhagem de Davi. E a partir daí o livro descreve a sequência dos reis, que a gente viu alguns só, né? Vamos ver mais outros. A grande maioria agora vai entrar no Segunda Reis ali. E a maioria foram ímpios, como a gente viu aqueles quadros, especialmente no Reino do Norte. E surge então Elias, o grande profeta, confrontando, batendo de frente com o sistema, falando: não, aqui não tem outro Deus, não. Né? E, consequentemente, ele foi perseguido por isso. Então, que a gente possa se espelhar nisso também. E Deus continua soberano, justo e fiel à sua palavra, mesmo em meio do declínio espiritual da nação. Então, obrigado, gente. Foi um tempo precioso estar com vocês aqui. E agora a gente conclui com uma oração final. Pode ser? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse ensinamento de hoje, desse livro tão importante, não mais importante que outros, mas tanto quanto, porque aqui a gente viu histórias de desvio das tuas promessas, épocas boas, épocas ruins, problemas, perseguições, erros, e que a gente possa olhar para esses textos e a gente possa refletir e não copiar e não cair nos mesmos erros que esses personagens reais tiveram. O Senhor abençoe a cada família aqui representada, cada família que vai estudar depois lá no YouTube e que possamos estar juntos novamente na próxima sexta. E obrigado, Senhor. E assim como o Senhor cuidou do profeta Elias, lá no lugar extremo, e também quando ele estava frente a frente com o rei, com a rainha que era má, que se um dia na nossa vida chegarmos a sermos confrontados nessa proporção, que o Senhor nos dê forças, na certeza de que o Senhor é conosco e o Senhor é maior do que tudo. Abençoa cada um de nós e pedimos principalmente pela salvação de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.